Olá pessoal, meu nome é Érica. Eu vim aqui responder uma questão sobre função. Bom, mas antes de responder a questão, a gente tem que saber outra coisa para poder respondê-la. O que a gente precisa saber é como se estima a idade de um fóssil. Bom, a idade de um fóssil ele pode ser estimado de duas maneiras. Pela datação relativa, que ela é usada pelos pesquisadores desde o século XVII. E essa datação radioativa, ela compara, ou seja, ela é a comparação com outros fósseis, certo? E tem a datação absoluta ou a datação radioativa, que ela é feita desde o século XX e ela analisa os elementos químicos radioativos encontrados nos organismos estudados, certo? No caso, com essa técnica, eles vão identificar o tempo que provocou tal concentração e a quantidade atual dos elementos, ok? Bom, e para medir a quantidade desses elementos, os cientistas usam um aparelho chamado espectrômetro de massa, que ele permite descobrir a massa atômica dos elementos químicos presentes, certo? Bom, agora, uma das substâncias químicas radioativas que ajudam a estimar a idade de um fóssil, uma delas é o carbono 14. E no caso, se estima através da sua meia-vida, que a sua meia-vida é de 5.500 anos, certo? O que seria a meia-vida de um elemento radioativo? Ela seria o tempo que é necessário para que se desintegre a metade da massa do corpo formado por este elemento. Mas a meia-vida do carbono 14, ela é muito curta. Tipo assim, ela só serve para você medir restos de organismos que viveram há 70 mil anos atrás. E para aqueles organismos que têm mais tempo, os cientistas usam os mesmos métodos, no caso usando espectrômetro e tudo, só que eles utilizam elementos químicos onde a sua meia-vida é maior, como por exemplo potássio 40 e urânio 238. Outra coisa, as substâncias, os elementos químicos radioativos, elas se desintegram e se transformam em substâncias não radioativas. Mas em um determinado instante, a quantidade de matéria que se desintegram desse corpo, ela vai ser proporcional à massa da substância original do corpo presente daquele instante. No caso, a massa à medida que vai se desintegrando, a massa ela vai ser proporcional, certo? E outra coisa, tipo assim, e essa perda, no caso, vai ter uma constante, vai ter uma constante de proporcionalidade. No caso, seria o K. Então, elas se desintegram, no caso, à medida que elas vão se desintegrando, vai ser proporcionalmente, ou seja, vai ser proporcional à massa, e essa constante de proporcionalidade é representada pelo K, ok? Agora, a massa de uma matéria radioativa, ela é dada por essa função aqui, ó, onde MO, ela vai ser a massa do instante inicial. Só como eu falei antes, a meia-vida do carbono 14 é 5.500. Então, seria o tempo aqui, certo? Então, substituiria. Então, o tempo, no caso, vai ser 5.500 igual ao M0, que multiplica A elevado a 500. 5.500. Só que isso aqui também vai ser igual ao M0, que multiplica 1 sobre 2. Ou seja, então quer dizer que o momento inicial, ou seja, a massa no instante inicial, que multiplica o A elevado a 5.500, que é a meia-vida do carbono, é igual à massa no instante inicial, que multiplica 1 sobre 2, ok? Agora, se eu tenho o M0, certo? M0, que multiplica esse número, e ele é igual ao mesmo M0 que multiplica esse outro número aqui, isso quer dizer que esses números aqui, eles são iguais, correto? Se eu tenho esse número que multiplica um valor e ele é igual a esse mesmo número que multiplica outro valor, quer dizer que eles são iguais. Então, eu fico com A elevado a 5.500 igual a 1 dividido por 2. Esse número aqui, ele vai passar como raiz. Então, eu fico com A igual a 1 sobre 2, onde a raiz vai ser 5.500.
Para propriedade de potência, isso aqui, eu quero tirar essa raiz aqui, ó. Então, eu vou usar a propriedade de potência. Isso aqui é a mesma coisa de eu dizer que 1 sobre 2 elevado aqui, aqui é subtém que a gente tem 1, né? Então, eu fico com 1 dividido por 5.500, certo? Quer dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Logo, o MT, ou seja, seria no caso seria o do carbono, certo? A massa da matéria radioativa, no caso seria a massa da matéria radioativa do carbono. Seria o M0, que seria a massa no instante inicial, que multiplica 1 sobre 2 elevado a T dividido por 5.500. Bom, com isso aqui, a gente já pode resolver a nossa questão. Por quê? Porque a massa atual ela é dada a partir dessa função. Ou seja, a massa atual ela é dada por MT igual a M0, que multiplica 1 sobre 2 elevado a T sobre 1.500. Pronto. Agora, vamos à questão. A questão, ela fala que foi encontrado um carvão que é 0,145 vezes a mais do que a massa no instante inicial. Ou seja, esse carvão, ele vai ser 0,145 vezes M0. Porque o M0, como eu falei, é a massa no instante inicial. No caso, quer dizer que essa massa atual, ela é 0,145 vezes da massa inicial. Que no caso eu poderia escrever assim. Que MT é igual a 0,145 vezes M0, certo? Quer dizer que essa massa atual era 0,145 vezes do que a massa inicial. Mas, quem seria esse MT? MT é justamente a massa atual que a gente encontrou. Então, só vou substituir. MT seria M0 vezes 1 sobre 2, elevado a T sobre 5.500, certo? Igual a M0, que multiplica 0,145. Como na parte da questão anterior que eu tinha falado, M0 está multiplicando essa parcela aqui, ó. E está dizendo que ele é igual a M0 que multiplica isso aqui. Se ele está multiplicando esse número e ele é igual a ele multiplicando outro número, quer dizer que esses dois números são iguais, certo? Então, eu fico com 1 sobre 2 elevado a T sobre 550 igual a 0,145. Eu vou transformar isso aqui em log. Só que a base desse logaritmo vai ser o número de Euler, certo? Eu fico com log, que no caso vai ser representado por LN. Ou na calculadora, acho que tem IN. Então, eu fico com LN de 1 sobre 2 na base do número de Euler, elevado a T sobre 5.500, igual a LN, a mesma coisa aqui, 0,145. Na propriedade de logaritmo, essa potência aqui ela passa multiplicando o log. Então, fico com T dividido por 5.500, igual ao logaritmo de 1 sobre 2, igual ao log de 0,145. Que multiplica aqui. Aí T igual a 5.500. Vou resolver esse log aqui, ó. O log de 1 dividido por 2. Log de 1 dividido por 2 dá menos 0,69 314, certo? Igual ao também esse log aqui, ó. Log de 0,145 dá menos 1,93 Vou multiplicar o T por esse valor aqui, ó. Eu vou ficar com menos 0,69 314 dividido por 5.500 igual a menos 1,93 102. Agora eu vou multiplicar o meu pelos extremos, certo? Aqui esse valor vezes 1 vai dar ele mesmo, então fico com menos 0,69 314 T igual a esse valor aqui multiplicado por 5.500.
No caso, eu fico com 1,93. 1,93, 102 vezes 5.500 dá menos 10,62, 0,61. O T vai ser igual a esse número que eu encontrei dividido por esse aqui, 0,69, 314. Então, dividindo, eu vou ficar 9.314. Ficar com 15.332, aproximadamente. Então, a questão quer saber o tempo, o tempo que esse carvão tem, né? No caso, vai ser de aproximadamente 15.322 anos.